E ela colocou você em pagamento. Fazendo Fred começou a gritar, chorar e desabou no Oxe, chão. é só começar a gravar? O telefone começa a travar? Batendo a cabeça na parede, como se Só começou a travar, o telefone começa a travar todo, sério. finalmente ele acabou perdendo a consciência, exausto. Ele acordou dias depois em uma clínica. Ninguém explicou nada pra ele Eita, sobre o que peixe. havia acontecido. Eu E nem aos tinha poucos ele foi visto. esquecendo na memória. Quando ele recuperou, uma nova família chegou pra levá-lo embora e lhe dar um novo lar. Você é louco, vai, Os Ju. pais formavam um casal carinhoso e amoroso, mas se preocupavam em dar a ele tudo que ele precisava. Principalmente muito carinho. Foi a primeira vez que o Fred finalmente se sentiu aceito. O tempo passou, mas ele nunca mais foi capaz de esquecer aquela sensação de quando comeu carne humana pela primeira vez. A carne de animais não o satisfez e ele começou a cometer pequenos deslizes homicidas em busca de vítimas. É louco, meu cara ainda. Ele estava com medo de quebrar a confiança de sua nova família, mas a fome dentro dele era mais poderosa do que sua vontade. Um dia, seu pai voltou para casa e encontrou sua esposa deitada no chão, seus membros comidos, seus órgãos para fora e quase irreconhecível. Ao lado do corpo estava Fred, ajoelhado, e suas roupas cobertas de sangue. Ele se levantou e abraçou o pai. Te amo, papai. O homem sussurrou. Você não é meu filho. Fizemos bem em deixá-lo da primeira vez e nós nunca deveríamos ter voltado para você. Fred estava arrasado. Lá botando Aqueles que o no acolheram com carinho, a quem ele atacou, eram na verdade seus pais biológicos. Não se preocupe, pai. Ainda te amo. Dito isso, ele mordeu seu pescoço lentamente, deixando o sangue jorrar. Seu pai não resistiu e Fred terminou a tarefa de comer seu pescoço, sua barriga e seu rosto. Quando ele terminou, ele sentiu uma enorme culpa. Todos que ele havia amado em sua vida, sua irmã Sarah, seus pais biológicos, se foram. Ele os havia comido, como se quisesse levá-los dentro dele para sempre. Joe veio de dentro e começou a vomitar alguns restos. Morri. Ele se sentia sozinho e desesperado. Eu vou ficar Ele vendo. começou a vagar pelas ruas e, sem querer, voltou à clínica onde havia sido internado. Talvez aquele fosse seu lugar, trancado em um quarto, separado do resto. Ele passou pela área da maternidade e viu uma Tô louco. Seus olhos eram familiares. Eita, menino. Essa foi fácil. Aqui. Tá louco, só pulmão, malado. Ai, mano, só frente, mais pulmão. E não, né? Bruno, mas sabe o que tem todo mundo viu em São Paulo? É claro que eu sei. Dizem que faz parte. Ai, não me era, não me era. Tudo uma grava que tinha parado, e que ficar parado por um tempão, aí hoje voltou. Raquel já tem ama viajar. Quando ele se aproximou, ele a reconheceu e chamou pelo nome. Não havia dúvida, era sua amiga irmã Sarah. Aquela que o apoiou por tanto que os namorados são apaixonados. Você é louco, tô levando só pulmão aqui no meio. Briga de pulmão, tá com 10 brigas que não dá Uma mistura de sentimentos tomou conta dele. Raiva, tristeza, desespero. A mulher que ele amava esperava um filho de outra pessoa. Fred a abraçou e começou a beijá-la compulsivamente. Eu te amo, Sarah. Ela tentou fugir, mas foi impossível. Eu te amo e vou levá-la comigo para sempre. De repente, os beijos se transformaram em Nossa, ela dá uma pulagem um pouco Fred com começou a lindo. comer seus lábios de bochechas. Eu vou fazer, vou ser ao da Walk Surfing Boys. E ela caiu no chão. mobile. As pessoas ao redor entraram em pânico, mas ninguém ousou se aproximar. Assim. Fred então continuou a devorar o corpo e os órgãos de Sarah. De repente, ele viu um bebê Volta, chorar ela paga pra e segurou o recém-nascido nos braços, ensopado de sangue. Não se preocupe, Sarah e eu cuidaremos de você. Todos nós, Sarah, meus pais, eles estão todos em mim. As pessoas assustadas ao seu redor. Não estou louco, só estou com fome. Uma lenda assustadora circula entre os japoneses sobre um espírito feminino que não tem a metade inferior do seu corpo. Dizem que se rasteja com as mãos que possuem dedos longos, garras capazes de cortar a carne como se fosse manteiga. O espírito se move com as garras fazendo um barulho muito desagradável, do qual recebeu o nome de Tec Tec.
Diz a lenda que Tec-Tec é o fantasma de uma jovem muito tímida e que foi alvo de várias piadas, tanto no colégio como fora dele. Mas chegou o dia em que uma das provocações terminou pior do que esperado. Aproveitando que na época da cigarra, um grupo de amigos decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto. Colocaram uma daquelas criaturas em cima dela para rir enquanto ela tentava removê-la. Juntos, eles a seguiram cuidadosamente, tomando cuidado para não serem vistos. A menina chegou a uma pequena estação ferroviária. Era tarde, quase não havia ninguém lá. Era o momento perfeito para fazer isso. Quando ele se aproximou dela e colocou cuidadosamente a cigarra Olha o cara lá em em cima. cima, volta pro lado. Quando ela percebeu algo se movendo ao seu lado e viu o inseto, ela começou a pular e se sacudir, tentando tirar o inseto, mas ela escorregou e caiu nos trilhos. Os agressores estavam muito distraídos, rindo, para perceber que o trem estava chegando. E antes que alguém percebesse, pum, o trem passou pela estação com toda a velocidade. Naquele momento eles ouviram um grito e se deixaram calados. Assustados, se aproximaram dos trilhos. E lá estava o corpo desmembrado da jovem, que não gritava mais, não se mexia. Só dava para ver o ódio e dor em seu rosto. Os alunos foram para casa e tiraram a contar o que aconteceu. Ela era uma menina muito estranha, uma depressiva. Todo mundo vai pensar que ela cansou de viver e se jogou na frente do trem, pensaram. E assustados, todos pensaram que a pobre jovem havia se suicidado. Uma noite, quando os meninos estavam rindo do que aconteceu, os dois voltavam para casa. Eles começaram a ouvir barulhos próximos. Aos poucos, eles começaram a dirigir e ficaram com medo. A cada esquina que cruzavam, o som ficava mais alto. Até que um deles, que não aguentava mais, começou a correr. Pensou que havia escapado. Olhou para trás para se certificar de que estava seguro. Mas quando olhou para trás, os seus companheiros o ouviram de longe. Foi então que eles começaram a correr sem parar. Quando eles passaram pela última rua, lá estava a garota morta, sem as pernas e olhando para eles. Eles queriam fugir, mas estavam paralisados e horrorizados. Não podiam acreditar no que viram. Então o espírito pegou uma foice e os matou, partindo-os ao meio. Desde então, o Tec-Tec vagou pelas estações vazias. nem clicou o mais vídeo, vai vítimas para tomar. amenizar a sua raiva. Mas não confie. Há histórias que colocam o Tec-Tec em outros lugares, além das proximidades dos trilhos. A história de um jovem que saiu do colégio em uma noite muito tarde chegou aos nossos ouvidos. Ele estava na rua quando percebeu que havia esquecido as chaves da sua casa na escola. Quando ele se virou para voltar, uma das janelas estava acesa. O rapaz pôde ver nela uma linda menina que o observava. Ele ficou fascinado e então a garota pulou pela janela, se jogando em direção a ele. O que antes parecia ser encantador, agora era horrível. A garota não era mais linda, o seu rosto estava abatido, metade do corpo estava faltando. E ele podia ainda sangrava. Ele queria gritar, queria se mexer, mas não conseguia. Ele estava completamente paralisado de terror. Já sabia que era a Tec-Tec. O espírito já estava em cima dele e, em questão de segundos, o partiu ao meio com suas próprias garras. Na manhã seguinte, seus colegas encontraram apenas as pernas brutalmente tortas, mas a parte superior do corpo nunca apareceu. Existe uma entidade muito semelhante que está relacionada ao Tec-Tec. O espírito da Tec-Tec, que pertence a uma garota que foi brutalmente abusada nos banheiros de uma estação ferroviária de Rotterdam. Os agressores abandonaram Esse cara onde de estava Bíblia morta, não mas deixa não eu estava. fazer. Kashima rastejou pedindo ajuda, mas não havia mais ninguém no local para ajudá-la. Então ela caiu nos trilhos do trem, os trilhos começaram a balançar e o trem estava chegando. Antes que ela pudesse gritar, o trem passou por cima dela velozmente, a cortando ao meio. Isso não a matou na hora. Ela se arrastou implorando por ajuda, mas ninguém apareceu. E finalmente ela sangrou até a morte. Agora ela vaga pelos banheiros das estações de trem, especialmente nas noites mais escuras. Ela bate na porta e pergunta: Onde estão minhas pernas? a vítima deve responder, não podia mentir. Mas caso responda qualquer outra coisa ou pensar muito, Kashima não pensará duas vezes em passar pela porta e rasgar brutalmente as pernas de quem estiver lá dentro. A lenda de Tec-Tec, embora relativamente recente, marcou a população japonesa e já conta com duas adaptações ao cinema de 2009, Tec-Tec e Tec-Tec 2. As estações de trem são lugares com grande fluxo de pessoas de qualquer cidade do mundo. Então, lembre-se, tome muito cuidado com elas, principalmente se for à noite, e elas estiverem quase vazias. E se alguém bater na porta do banheiro, prepare-se para o pior. Tsukisakiona é uma famosa lenda japonesa sobre uma mulher que foi morta com para se vingar.
Essa história aqui é Ah, uma entendi. mulher completamente bela e vaidosa e que, devido à sua enorme beleza, era procurada por muitos outros homens. Ela vai matar Que a no... desejavam mas os seus pretendentes não desistiram. A princípio, ela ignorou os seus admiradores. Mas o seu marido teve que ir para a guerra e logo ela começou a se sentir muito solitária. Finalmente, ela se apaixonou pelos encantos de um dos seus admiradores. O marido dela estava ausente há muito tempo. Ela era a mulher mais bonita de toda a cidade. Cansada de esperar por ele, decidiu que poderia fazer o que quisesse. Então continuou a se relacionar com os melhores pretendentes, que eram cada vez mais ricos, poderosos e mais fortes. Mas, como todos sabemos, rumores se espalham rápido. A história de uma bela mulher acabou chegando aos ouvidos do samurai, e que apenas os homens mais fortes que a desejavam podiam tê-la. Ao ouvir essa história, o samurai, que era muito orgulhoso, ficou curioso sobre a garota, mesmo sendo casada. Um belo dia, o samurai voltou para sua cidade e saiu para beber com alguns amigos para comemorar o seu retorno. A festa acabou indo até tarde da noite, quando um dos seus amigos lhe disse: "Lembra da mulher que eu havia te falado? Bom, ela mora aqui perto." E o samurai, confiante em si mesmo, resolveu ir ao encontro da bela mulher. Quanto mais de perto ele chegava ao lugar, mais familiar era. Mas ele pensou que fosse o efeito do álcool. De repente, eles pararam em frente a uma linda porta vermelha e seu amigo disse: "É aqui." Mas o samurai ficou sem fala, não disse nada. E seu amigo até brincou: O que é de errado com você? Agora vai dar pra trás? E o samurai respondeu muito seriamente: Esta é minha casa." Então ele chutou a porta, correu para o quarto e lá ele encontrou a sua esposa com um outro homem. A mulher ficou totalmente pálida depois de ver como instantaneamente o seu marido havia procurado o homem com quem ela estava. E enquanto ele tirava a espada do seu corpo, o samurai disse: "Você acha que você é bonita?" Então ele a agarrou com muita força, colocou a espada em sua boca e, cheio de ciúme e fúria, cortou a sua boca enquanto a mulher não parava de gritar. Dizem que a mulher se tornou um espírito demoníaco. O Kuchi Sakiona, que voltou ao mundo com uma enorme sede de vingança. Aparenta ser uma mulher completamente normal, que corre essas feridas usando uma máscara, que é muito comum no Japão, já que muitos usam para prevenir doenças. Kuchi Sakiona vagueia pelas ruas em busca de Ai, no vítimas braço, especialmente vai. sombrias. Ela se aproxima delas e pergunta: Eu sou bonita? Os três se caras. você deixar levar pela beleza dela e responder que sim, ela vai tirando lentamente a máscara, revelando as suas cicatrizes Três horríveis e vai capinhas, perguntar três novamente. Três E agora? Eu sou bonita? Se a vítima se assustar, gritar ou responder que não, a mulher cortará sua boca utilizando grandes Se as duas perguntas forem respondidas sim, mas com medo, o espírito demoníaco o acompanhará até a porta de sua casa e lá o apunhalará até a morte. Porém, se você responder ambas as vezes com um sim calmo e destemido, a mulher lhe dará um rubi ensanguentado antes de partir. Embora todos concordem que Kuchi Sakiona Não o sei o deixará que em que eu paz, vou. quando ela perguntar pela primeira vez e você responder que não tem tempo, então ela irá se Depois eu vou desculpar botar e isso você aqui pra continuará clipar, o seu tá, caminho. trampa? Dizem que a lenda japonesa de Kuchi Sakiona tem origens muito antigas, mas voltou à tona em 1996 com o filme Gakko no Vale Kagami. babão. Por ter sido Confia vista em em mim. vários filmes japoneses, embora possamos destacar Carver e suas sequências. Também apareceram mais recentemente em séries como American Horror Story, Freak Show e Constantine. E lembre-se, se uma mulher com máscara perguntar na rua se ela é bonita, diga a ela que você não tem tempo e não olhe para trás. Como a maioria das pessoas, sou um grande fã de Sonic the Hedgehog. Gosto dos jogos novos, mas não me importa de jogar os clássicos. Tudo começou em uma tarde de verão. Eu estava jogando tranquilamente no meu quarto quando vi um chapeiro deixar algo na caixa do correio. Parei o jogo e fui buscar a correspondência. Havia apenas uma caixa de CD e uma carta. Era do meu melhor amigo Kai. Eu não tinha notícias dele há 2 semanas. A carta estava como se fosse escrita com pressa e dizia: Tom, eu não aguento mais, eu preciso me livrar disso. Eu acredito que você pode fazer isso por mim. Eu não posso, ele me percebe. Você não destruiu esse CD, ele irá atrás de você também. É tarde demais pra mim. Destrua o disco. Faça isso o quanto antes. Nem pense em jogar, é o que ele quer. Apenas acabe comigo, por favor. Kylie. Depois de ler a carta, não entendi nada. Kylie estava pregando uma peça em mim? Olhei a caixa e o CD dentro, não tinha nada estranho, só havia as palavras Sonic.exe, escritas com um marcador preto. Como isso poderia me machucar? A verdade é que eu queria muito jogar. Já disse que sou fã do Sonic. Subi pro meu quarto e instalei o jogo. Quando o título apareceu, percebi que era um dos primeiros jogos do Sonic. Tudo parecia estar normal.
Até por uma fração de segundo eu parei para ver algo estranho na tela inicial. O céu escureceu e o emblema do título estava enferrujado e arruinado. O Sega 1991 foi substituído por 666. E a água ficou vermelha. A coisa mais assustadora eram os olhos do Sonic, pretos e sangrando com duas manchas vermelhas brilhantes, olhando para mim. Seu sorriso também era assustador. Quando chegava na tela para escolher os personagens, havia Tails, Knuckles e Dr. Robotnik. Agora eu tinha certeza de que estava acontecendo algo, quero dizer, como você pode jogar como o Robotnik Olha, e boa! o do Sonic? Naquele momento percebi que estava jogando um jogo hackeado. Fui encorajado a Tropa, continuar. Escolhi o Tails e ao selecionar o jogo congelou. Quando eu botar Eu a fiquei 5 segundos e ouvi uma risada arrepiante. mano. Comecei a jogar e fiz Tails correr. Você é louco, Como cara, temos os tô olhos próximos do Sonic, um terreno plano e algumas árvores. Depois de um tempo, vi alguns pequenos animais caídos mortos no chão sangrando. Tails estava com uma expressão triste e a música foi? começou a diminuir. Continuei avançando com Tá Tails, melhorando mas aí? ele foi afetado. Subindo uma colina, lá estava o Sonic, encostado numa árvore. Ele estava com os cara olhos louco, pretos e um o cara sorriso tá aqui maligno. desse Tails lado. parecia estar realmente assustado. A tela ficou preta por cerca de 7 segundos e um texto branco apareceu formando a mensagem. Olá, você quer jogar comigo? Mas o que estava acontecendo? Tails reapareceu na tela. Ele estava muito assustado. Ele veio até mim com uma cara apavorada. Ele queria que eu o tirasse de lá. Começamos Cuidado, a meu correr. criança. De repente eu vi a risada arrepiante novamente. E Sonic apareceu com os olhos pretos e vermelhos. Continuei correndo com Tails, mas Sonic continuou perseguindo voando até que ele o pegou. Ele pulou no Tails um pouco antes da tela ficar preta e ouviu um grito. E apareceu um texto. Você é muito lento, quer tentar de novo? Embora não quisesse, tinha que continuar jogando. Desta vez, escolhi Knuckles. Eu ouvi a risada novamente e uma mensagem apareceu. Eu não sei correr. Nesse nível, o céu estava avermelhado e o solo metálico. Knuckles estava olhando para mim com medo, assim como o Tails antes. Comecei a jogar, mas a risada desesperadora voltou. Sonic apareceu bem na frente de Knuckles, com aqueles olhos malignos em uma nuvem pixelizada de formação preta. Knuckles parecia desesperado. Ele tentou se defender, mas Sonic o pegou. A tela escureceu e pude Olha quem escutar fez mais grito. que eu, quem fez O que mais está que eu. acontecendo? Fiquei muito assustado e decidi parar de jogar. O jogo tinha me deixado exausto, então dormi. Mas um pesadelo assustador rapidamente arruinou meu descanso. Pude ouvir Knuckles e Tails gritando por ajuda. Eles estavam abandonados? Eu tomei coragem e comecei a jogar novamente. Quando iniciei, só podia selecionar Robotnik. Desta vez a tela era uma espécie de corredor com paredes roxas. Havia velas que emitiam uma luz vermelha e respingos de sangue na tela. Comecei a correr com o Robotnik. Ele não parecia nervoso como os outros dois. Conforme ele avançava, as paredes ficavam cada vez mais escuras. As velas começaram a emitir uma luz azul misteriosa. E a horrível risada soou novamente. Eu estava aqui. Sonic apareceu bem na frente do Robotnik. Só peito, misericórdia, tropinha. Treinar mais no treinamento. Calma aí, cara. Chorava sangue. Eu continuei. Isso macabro. Eu teria que ser o próximo. Vi como o Sonic hiperrealista avançava sobre a tela. Ele estava vindo na minha direção. A tela ficou preta. Naquele momento eu quase desmaiei. O último texto apareceu em preto. Pronto para a segunda rodada, Tom? A risada maníaca soou como se Sonic estivesse bem atrás de mim. A tela inicial apareceu com Tails, Knuckles e o Robotnik acabados. Eu chorei por eles. Eles estavam para sempre presos naquele maldito jogo. Tentei tirar o jogo do computador, mas não consegui. Ouvi uma voz que parecia um sussurro. Tente deixar isso mais interessante pra mim, Tom. Eu me virei pra ver de onde vinha a voz e o que vi me fez gritar. Sentada na cama estava uma pelúcia do Sonic, sorrindo com manchas de sangue nos olhos. Jeff the Killer é o protagonista de uma das creepypastas mais famosas que circulam nas redes. Sua origem remonta a uma foto perturbadora que apareceu nos fóruns em 2008. Como se fosse uma bola de neve, a história começou a ganhar forma graças aos foreiros. Eles começaram a especular sobre a origem fictícia do personagem sombrio, um menino inocente chamado Jeff, que recebeu todos os tipos de provocações e maus tratos na escola. Quando adolescente, ele se mudou para outra cidade com sua família, a fim de escapar dos abusos. Lá ele foi atacado por 3 meninos que não conhecia, com a intenção de roubá-lo. Mas Jeff, em um momento de raiva descontrolada, bateu neles terrivelmente e seu irmão Liu, que estava com ele, foi acusado e preso. Algum tempo depois, quando a situação começou a normalizar para todos, Jeff foi convidado para uma festa de aniversário na casa de seus vizinhos. Para sua surpresa, os meninos que tentaram roubá-lo apareceram para se vingar.
Jeff consegue matar 2, mas o terceiro é chato de cloro e álcool, então ateia fogo. Após o ataque, ele começa a perder a sanidade. Ele queimou suas pálpebras para ver sempre seu rosto quando se olha no espelho. E cortou as bochechas para sempre parecer estar sorrindo, acreditando estar bonito. Sua mãe foi ao banheiro por causa dos barulhos que ouvia e olhou para Jeff, completamente transformado. Assustada, ela correu para o quarto em busca de seu marido, dizendo para ele pegar a espingarda. Jeff, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, os esfaqueou até a morte. Momentos depois, ele fez o mesmo com seu irmão Leo. Você só precisa dormir. E assim começa a lenda de Jeff the Killer, um assassino que entra em casas quando as pessoas dormem, para tirar o maior número de vidas possível. Essa creepypasta produziu várias encarnações de Jeff, todas continuações da primeira história, no qual antagonistas recorrentes são introduzidos, como Jane the Killer, que é a inimiga de Jeff. A história é distorcida como poucas outras, tornou-se viral e até foi adaptada para um videogame. A verdade é que, junto com Slenderman, Jeff the Killer é um dos personagens sombrios mais famosos da internet. Era um maravilhoso dia de sol. Uma menina loira chamada Lucy estava brincando com suas 2 amigas no jardim de sua casa. Elas ficavam perguntando sobre sua festa de aniversário, que estava muito próxima. Ela falava com orgulho de como tudo seria perfeito. Muitos amigos viriam, o bolo seria um red velvet com 4 camadas e ela usaria um lindo vestido azul. O carro parou na garagem. Alex, o jovem mordomo pessoal de Lucy, saiu dele, que o trouxe com precisão. Ele olhou para as meninas com ressentimento. Ele realmente odiava seu trabalho, receber ordens de uma menina mimada. Lucy, animada, foi correndo em sua direção pedindo que a deixasse experimentar o vestido. Com um sorriso forçado, ele respondeu que sua mãe havia proibido, mas Lucy insistiu sem parar. Cansado de tudo, Alex decidiu Vem, mano, daqui! Você é louco, mano, esse cara é muito ruim! Isso! Vai tudo morrer. Olha aqui, olha, boot. Quando ela estava São prestes a boot aqui, mostrar ó. às amigas, Alex a pegou pelo São braço boot, e a são arrastou boot. para dentro da Boot. Ele a colocou no banco de trás e saiu dirigindo de casa. Não se preocupe, você vai acelerar.